Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje iremos para a parte 2 do estudo sobre o dispositivo integrado de disparo TCA-785. Para essa aula de hoje teremos os seguintes objetivos: descrição dos pinos do componente TCA-785, tabela de capacitâncias em função da largura de pulso de disparo de tiristores, controle da largura dos pulsos de disparo pelo pino 12 e pinos de saída complementares do TCA-785. Muito bem, então falando das características técnicas, o TCA-785 ele possui 16 pinos para controle de disparo de tiristores em até 2 semiciclos da rede elétrica. Então aqui tem uma imagem do dispositivo, eu vou falar aqui um pouco de cada pino, tá? Então, pino 1 seria a referência à terra. Pino 2 é o complemento do pino 15. Pino 3 seria a mesma coisa ali do pino 14, porém com duração de 180 graus, que seria o pino de disparo, né? Pino 4 seria o complemento do pino 14. Pino 5, tensão de referência de sincronismo. Pino 6, bloqueia os pulsos de saída quando a tensão neste pino for inferior a 2,5 volt, sendo liberado novamente quando a tensão for superior a 4 volts. Pino 7, equivalente a uma porta NOR entre a saída 15 e 14, sendo útil no disparo de triax. Pino 8, disponível para filtragem de tensão de trabalho interno do TCA, né, o 3,1 volt, que a gente viu na última aula, inclusive. Pino 9, resistência para controle da corrente de rampa do capacitor. Pino 10, capacitor de formação de rampa. Pino 11, entrada de tensão de controle, nível DC. Pino 12, capacitor utilizado para determinar a duração do pulso dos pinos 14 e 15, tá? Pino 13, capacitor utilizado para determinar a duração dos pulsos nos pinos 2 e 4. 14, saída de pulso positiva, para o semiciclo positivo. No pino 15, saída de pulso negativo, semiciclo negativo. E o pino 16, que é a alimentação DC, de 8 a 18 volts. Tá? Então aqui eu já coloquei a função de todos os pinos, né? Perceba que é bastante coisa, né? Coisas um pouco diferentes aí, talvez, né? Que vocês tenham visto, esse NOR aqui, tá? Então, bloqueio de pulsos, né? O pino 6 também. Então, coisas que nós iremos interpretar depois, tá? Nas próximas aulas. E algumas nós já iremos ver nessa aula de hoje. Outras já vimos na aula passada, né? Como, por exemplo, aqui o pino 8, né? Que é referente à tensão de 3,1 volt, né? Que seria a filtragem dessa tensão, que é a tensão interna de trabalho do TCA. Então, a gente vai continuar o estudo dessas pinagens, né? Desses terminais, juntamente com a análise do circuito, né? Do componente. Então vamos lá. Valores comerciais de capacitância a ser usado no TCA-785. A duração dos pulsos nas saídas 15 e 14 pode ser estabelecida através do valor do capacitor conectado ao pino 12. Tá? O valor dessa capacitância pode ser determinado pela tabela abaixo. Então aqui nós temos o capacitor, né, do pino 12, e temos também essa constante aqui, que seria 620 microsegundos por nanofarad. Tá? Então o que acontece? No aberto, nós já temos 30 microsegundos. Tá? Então 30 microsegundos, que é referente à largura do pulso na saída. Então eu tenho a rede, ela fica, por exemplo, 60 Hz, se eu fizer 1 sobre 60, dá 16 mili aproximadamente, dividido por 2, aproximadamente
8 milissegundos por semiciclo, tá? 8 mili. Se eu tiver um pulso aqui de 30 micro, beleza, um instante pequeno ainda dentro desses 8 mili, né? Ok. Essa situação é quando nós temos o terminal 12 em aberto, né? Agora, se eu colocar um capacitor de 150 picofarads, eu tenho 93 micro, né? Por que eu tenho esse valor? Porque eu pego esse valor de capacitância, multiplico pelo beta e chego nesse número. Tem outros valores, né? Aqui foi feito com valores comerciais, obviamente. Então, 220, 136 micro, 330, 205 micro, 680 pico, 422 micro, 1000 pico, 620 micro, e o curto seria 180 graus menos alfa, tá? Que é o ângulo de disparo. Então, aqui pode gerar uma dúvida, né? Mas quando a gente fala de ângulo aqui de disparo, nós temos uma relação direta com o tempo também, tá? Porque se eu falo 180 graus, quando eu falo de um sinal ali de 60 Hz, eu estou falando de metade do ciclo, né? Porque 180 é metade de 360. Então, metade do período para 60 Hz seria 8 mili, né? Então, seria aqui 8 mili menos o ângulo de disparo, que pode ser dado também em função do tempo, tá? Ou seja, nesse caso, o que acontece? Se eu fecho o curto no terminal 12, eu tenho um pulso que começa no ponto que eu quero disparar. Por exemplo, eu quero disparar em 1 milissegundo. Então, começo em 1 mili, tá? E vou até os 8, ou seja, é 8 menos 1. Eu teria 7 milissegundos de condução, ou seja, eu teria um pulso que começaria no ponto de disparo e iria até o fim, tá? O fim daquele semiciclo. Então, é isso que acontece com relação à largura do pulso de disparo, e isso é controlado justamente no pino 12, tá? Então, conforme eu comentei, a gente vai estudando aí essas pinagens para compreender melhor no decorrer das aulas. Falando um pouco do alongamento dos pulsos de disparo agora. Com o pino 12 aberto, assim que a rampa se igualar à tensão de controle, né, que seria lá no pino 11, será acoplado um pulso de duração de 30 microsegundos na saída Q2, que é o pino 15. Então perceba que eu vou tratando pino a pino. Se a tensão da rede estiver no semiciclo positivo, obviamente porque o pino 15 é referente ao semiciclo positivo. Caso a tensão da rede esteja no semiciclo negativo, o pulso será acoplado na saída Q1, que é no pino 14. Se o pino 12 estiver em curto-circuito, tá? A largura dos pulsos será fixa, estendendo-se do instante do disparo até o início do próximo semiciclo, que é o que eu expliquei no final do slide anterior. Com isso, consegue-se um pulso longo de duração, que é 180 menos alfa, que é utilizado para garantir o disparo de tiristores com aplicação de carga indutiva. Tá? Carga indutiva, turma, é meio complicado, por quê? Porque quando você tem um retificador, né, a gente está falando aqui de corrente contínua, né? Então, o retificador, nesse processo de conversão de alternada para contínua, quando eu tenho uma carga indutiva, quando eu zero ali a tensão, não necessariamente eu zerei a corrente, porque o indutor ele armazena energia, diferente do resistor, que é proporcional. Se eu tenho tensão, eu tenho corrente. Não tem tensão, não tem corrente, né? O indutor ele não tem essa relação direta, ele vai armazenar uma energia. Então, eu posso zerar a tensão, mas não zerei a corrente, ele ainda mantém a condução, porque o tiristor, o SCR, ele mantém uma corrente que é superior àquele hold que a gente estudou, aquele IH que a gente estudou lá no começo do semestre, tá? Que é da curva de disparo do tiristor SCR. Então, nesse tipo de aplicação, esse 180 menos alfa, né, que é quando a gente vai curto-circuitar o terminal 12 do TCA, é muito, muito interessante, tá? Porque a gente consegue ter um controle
preciso mesmo para cargas indutivas, que requer aí um sistema de maior complexidade. Para cada valor de C12 mostrado na tabela, tem-se pulsos com outras durações para os parâmetros com base aí no parâmetro beta, né, conforme a gente já viu também. Legal, falando agora da lógica de criação de pulsos, né, falando de uma forma mais clara aí, mais passo a passo, né. As figuras abaixo mostram as formas de onda de tensão no capacitor e na carga, tá? Então tem aqui a formação de pulsos de disparo, né, que é basicamente com base num dente de serra e também de uma tensão que ela é contínua, né, contínua e constante. Então, o que acontece? Eu tenho esse dente de serra no pino 10. Tem essa tensão aqui de controle no pino 11. Então, a formação de pulso de disparo vai ser o quê? Vai ser eu fazer uma comparação desse dente de serra com a tensão constante. A gente já viu alguma coisa na aula passada, mas aqui dando um zoom maior, né? Nós comparamos. Então, eu tenho aqui tensão do pino 11 sendo maior do que a tensão do pino 10. Então, não gero nada lá no pino de saída 15, 14, por exemplo. Fica aqui. Fica em 0. Agora, quando a tensão da rampa supera a tensão de controle, V11, surge ali no circuito comparador uma diferença, né? Eu passo a ter uma diferença do que eu tinha antes. Então, antes a tensão de controle era maior que a rampa, agora ela é menor. Se ela é menor, o meu comparador detecta isso e gera um pulso aqui de disparo, tá? Que está sendo chamado aqui de T1. E esse Tzão aqui é o período, né, do sistema. Então, é controlado, inclusive, lá pela parte de sincronismo, né? Então, vem aqui a rampa, eu descarrego o capacitor, começa outra rampa. E assim vai de forma sucessiva. A seguir, são mostradas as formas de onda e os pulsos gerados para o semiciclo positivo e negativo em função do pino 12, tá? Que é o que a gente estudou. Os pulsos para o semiciclo positivo são liberados pelo pino 14, enquanto os pulsos para o semiciclo positivo, né, o semiciclo negativo, aliás, são liberados pelo pino 15. Então, aqui nós temos, ó, tensão da rede, tá? Tensão de controle, que seria essa constante, com base na comparação da rampa aqui de carga e descarga do capacitor. Temos a geração dos pulsos, né? Então, ó, perceba, tem aqui um pulso de 30 milha, né? Apenas para demonstrar de forma gráfica como seria, em relação ao ângulo de disparo alfa que eu quero, né? Então, o que acontece? Esse gráfico aqui ele é muito interessante, porque ele mostra o pulso em função do pino 12, tá? Então, aqui, ó, pino 12 aberto, pulsos com duração curta, que é aquele 30 micro, aliás. Veja bem, ó, é uma área curta, né? No segundo caso, é geração de pulsos com pino 12 aterrado, que seria o melhor do melhor dos casos, né? Que é quando a largura de pulso ela é longa, ela é a máxima, ou seja, eu pego do alfa até o final do semiciclo. Então, o que acontece aqui, ó, é assim, eu quero um ângulo alfa. Esse ângulo alfa vai ser controlado pela tensão de controle que é externa, um potenciômetro ali que a gente regula, um trim pot, né? Para ajustar essa tensão de controle de forma que cheguemos no ângulo alfa desejado. Então, beleza, ajustei meu alfa aqui, tá? Então, vou disparar a tensão da rede nesse ponto. Então, eu chego lá e mando um pulso de 30 micro no gate de um tiristor. Ele começa a conduzir, né, no semiciclo positivo. Depois, eu mando outro pulso complementar após os 180 graus, né, do primeiro disparo. Então, tem o alfa mais π. Porque se eu disparei, por exemplo, aqui em 90 graus, 90 mais 180 dá 270. Vou disparar aqui. Nesse ponto, eu tenho outro pulso de 30 micro. Agora, se eu estivesse controlando uma carga indutiva, eu poderia utilizar esse pulso de 180 graus menos alfa, né?
Que eu pego ali, disparo o tiristor e eu vou ter a condução ali do tiristor, independente, né, se a carga está armazenando energia ou não, porque eu tenho um pulso largo. E isso é controlado lá no pino 12, então perceba, é muito interessante, né? Nós temos a mesma realidade aqui de disparo, porém o ângulo é o mesmo, tá? O alfa aqui para 30 micro é o mesmo alfa que eu tenho aqui para 180 menos alfa, né, em termos de largura de pulso. Agora, o que manda se eu vou ter 30 micro ou 180 graus menos alfa é o capacitor que eu coloco lá no terminal 12, né, no pino 12. No caso aqui, a gente nem está falando de uso de capacitores, né? O capacitor seria um caso intermediário. Aqui a gente já está falando mais dos extremos mesmo, né? Que seria pino 12 aberto ou pino 12 aterrado. Legal. Falando agora dos pinos complementares do TCA 785, o TCA 785 tem outras opções para os pulsos de saída. As saídas Q1, né, lá do pino 4, e Q2 no pino 2 são complementares com sinal lógico invertido em relação às saídas Q1 do pino 14 e Q2 do pino 15, respectivamente. A figura seguinte mostra os pulsos Q1, Q2 e os seus complementares Q1 e Q2, né, que seria barrado na realidade, tá, turma? Q1 e Q2 e Q1 e Q2 barrado. Então, o que acontece? Pino 15, Q2, 30 micro. Se eu pegar Q2 barrado, eu faço uma note digital, beleza? Então, tinha aqui 0, passo a ter 1. Tinha 1, passo a ter 0. Tinha 0 nesse espaço, passo a ter 1. Tinha 1, passo a ter 0. 0, tem 1. Então, não tem muito segredo. Pino 14, da mesma forma. Tá? Se eu tinha aqui 0, Q1 barrado, tem 1. Se eu tinha 1, tenho 0. Tinha 0 de novo, passo a ter 1. E aqui tem aquela referência, né? 8,33 mili, que é referente ali a meio período para 60 Hz. E o alfa que seria relacionado aqui ao início do pulso de disparo, né? Tanto lá para o pino 15, né? Referência do pino 15, quanto para a referência do pino 14, tá? A gente vai ter sempre um controle cíclico. O TCA, ele é cíclico por quê? Porque ele pega a tensão de referência da rede para sincronizar. Então, ele é totalmente conectado com a rede elétrica. E sincronizado também, né? Então, aqui eu trago um exemplo prático, tá? Que eu utilizei no meu mestrado. Aqui é o seguinte, nós temos o circuito de controle com o TCA 785. E aqui nós temos um circuito de potência com 6 SCRs, tá? Que podem ser utilizados aí para o sistema trifásico. Aqui ao lado nós temos snubbers para fazer a supressão aí de tensão dos SCRs. E nós temos também aqui o TCA 785, né, com os componentes que eu já citei aqui na aula. Então, essa área aqui, perceba, nós temos o trimpote lá, né, o controle de rampa, nós temos o capacitor aqui, ó, o V-ramp, né, para tensão de rampa, temos vários resistores aqui associados. Temos aqui, ó, esses dois diodos, eles são relacionados ao pino 5, né, que é o terminal de sincronismo. Então, o que acontece? A gente pega a rede lá, pode chegar aqui 220, por exemplo, tá? O que vai acontecer? Vai passar mais 0,7 e menos 0,7, porque o que interessa para nós não é ter ali a amplitude da rede, é ter justamente o momento que está passando por zero, para que o TCA possa fazer aquele sincronismo, né? De 8,33 mili para o semiciclo positivo e 8,33 mili para o semiciclo negativo, para que ele saiba interpretar, puxa,
Estou no semiciclo positivo, estou no semiciclo negativo, para que isso ocorra de uma forma bem clara, né? Então a gente não precisa de toda a amplitude, a gente só precisa de um nível de tensão positiva, um nível de tensão negativo pequeno e ter o mesmo período ali do que nós temos na rede elétrica para trabalhar em sincronismo com o TCA, tá? Então, o interessante aqui do TCA perceba, aqui eu tenho né? Um TCA que eu poderia utilizar para disparar 2 teristores, tá? Mas eu complementares, né? Sim, então pego um para o semiciclo positivo e um para o semiciclo negativo. Depois preciso de um outro TCA para o semiciclo positivo, para o semiciclo negativo e um outro para o semiciclo positivo e ou semiciclo negativo, né? Porque o TCA ele consegue gerar pulsos complementares e gera também ali os complementos, conforme a gente acabou de ver dos terminais 14 e 15. Eles são utilizados para disparar triacs. Triac é basicamente 2 SCRs em antiparalelo, né? Então é possível se utilizar também esse dispositivo para controle de tensão através de triacs. Então, queria demonstrar para vocês, né, essas duas imagens práticas aí do que seria tanto a parte de controle com TCA 785, que tem esse aspecto prático, já com os componentes aqui, né, que constituem o circuito, e também os teristores aí, os SCRs com esse circuito auxiliar aqui que é chamado de snubber, né, onde nós temos um snubber para cada um dos SCRs. Beleza, turma? Então, para a aula de hoje é isso. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. E lembrando, caso de dúvidas, deixe no Teams, deixe a sua pergunta. Deixa lá, se você tiver dúvida em alguma parte, alguma passagem aqui do slide, tira print, né? Bota lá a imagem relacionada à sua dúvida para que eu possa esclarecer ali ponto a ponto, tá? E para que vocês consigam compreender da melhor forma possível o conteúdo. Ok? Grato mais uma vez pela atenção de todos, desejo bons estudos e até a próxima.